Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Mente Magra, onde eu mostro como é possível atingir o estado da manutenção natural do peso, onde você começa a perder peso e a manter de forma saudável e sem esforço, sem qualquer tipo de esforço. Bom, meu nome é André Lima e para você entender melhor esse segundo vídeo é importante que você assista ao primeiro. Então, por isso, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você acesse o link, deve estar aqui em cima ou aqui do lado. Clica no link para você assistir e depois você volta e vem aqui para esse segundo vídeo. E eu gostaria de agradecer a todos pelo número incrível de pessoas que se inscreveram para assistir essa série. Isso mostra a importância desse assunto e mostra também que existe uma comunidade de pessoas na qual você faz parte, que estão comprometidas em aprender mais para ter mais saúde física e emocional. Eu fico feliz em ver tantas pessoas buscando autoconhecimento e querendo entender as causas mais profundas que estão por trás da dificuldade de perder peso e manter. Também quero agradecer as perguntas e comentários que chegaram. Tem alguns bem interessantes que eu vou destacar aqui agora. Adorei o vídeo. Minha fome emocional nem deixa eu começar dieta nenhuma. Eu não passo de meio-dia. Já fiz vigilante do peso 2 vezes o programa de saúde preventiva da obesidade e acontece exatamente tudo o que você falou no vídeo. Sei o que tenho que fazer, quais são os alimentos que eu posso e aqueles que eu posso, mas não devo comer. Sei tudo de ingestão, caloria versus queima calórica, mas mesmo assim não consigo dar um passo à frente, na expectativa dos próximos vídeos. Olá, André, a fome emocional é uma realidade para muitos como eu. Eu noto que eu associo muito o prazer com a comida, como se qualquer situação prazerosa tivesse que envolver uma boa comida. Parabéns sempre pelo seu trabalho e gratidão. Sim, Thaís, a fome emocional pode ser causada por sentimentos bons, porque nós inconscientemente fomos condicionados a associar situações felizes à comida, já que quase toda comemoração é celebrada com a comida. E também é possível utilizar a EFT para ajudar a dissolver essa associação inconsciente. Outro comentário aqui: gosto muito do seu trabalho, conheço bem esses sintomas, fome emocional. É como se precisasse preencher um buraco. Se esse buraco estiver cheio, você não sente a dor, o medo, a inferioridade, etc, etc, etc. Uma fuga, um escape. Obrigado pelo comentário, Maria Lucia. Eu gostei dessa comparação que você falou, que é como se precisasse preencher um buraco. E quando preenche, a pessoa se sente reconfortada, pelo menos por algum tempo. E aí ela não sente mais as suas dores emocionais. É exatamente assim que muitas pessoas lidam com as emoções negativas. Outro comentário aqui, um depoimento de Thelma Vieira. Eu me curei da compulsão alimentar fazendo a EFT. Fiz até um depoimento para o André Lima sobre isso e sempre recebo e-mails sobre este depoimento. Depois do depoimento eu consegui ir além. Me curei também do vício em chocolate. Hoje eu sou completamente livre para comer o que eu quero. O que me dá prazer hoje é comer alimentos saudáveis. Voltei a cozinhar e adoro preparar minhas comidinhas. Sempre gostei de fazer atividade física e sou muito feliz com o meu corpo. Bom, hoje eu vou desmistificar 3 grandes mitos que servem como sabotadores da perda de peso. Eu vou revelar também algumas crenças, pensamentos e sentimentos que sabotam o emagrecimento e que a maioria das pessoas não tem consciência da força sabotadora que eles têm. Antes disso, eu vou apenas recapitular rapidamente o que nós vimos no vídeo anterior. E no vídeo anterior eu falei sobre o inimigo número 1 que impede o emagrecimento, que se não for descoberto e curado, faz você sabotar a perda de peso ou coloca você no efeito sanfona. E esse inimigo número 1 é a chamada fome emocional. Eu falei que existe a fome física, fisiológica, que serve para suprir as nossas reais necessidades orgânicas, e existe a fome emocional, que é um reflexo de necessidades emocionais que levam você a comer mais do que é necessário organicamente. Levam a comer fora de hora, traz o desejo de comer comidas mais intensas, mais calóricas, que provocam maior prazer. A fome emocional é produzida no piloto automático, no nosso inconsciente, a partir das emoções e sentimentos negativos que nós acumulamos e que não foram devidamente liberados ou curados. E tudo isso gera inquietação, ansiedade, e nós acabamos indo em busca de válvulas de escape
para mascarar temporariamente essa inquietação. E a comida acaba sendo utilizada para isso, né? Para lidar com a solidão, com a tristeza, com a mágoa, com o tédio, raiva, culpa, abandono, autocobrança, rejeição e todo tipo de sentimento negativo. Nós vimos também que o inconsciente é muito vasto, muito maior do que a mente consciente. E que a fome emocional vem do nosso inconsciente, que está no piloto automático e controla de 95% a 99% das nossas decisões e ações. A fome emocional pode ter ciclos onde ela fica adormecida no seu inconsciente e outros períodos onde ela emerge. E quando acorda, ela pode vir com mais força do que antes. Eu falei também que através da EFT, a Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica cientificamente testada e validada, nós conseguimos acessar e limpar a negatividade inconsciente causadora da fome emocional, provocando como efeito um emagrecimento sem esforço e sustentável a longo prazo. Eu mostrei também estudos científicos que comprovam esses efeitos. Quando nós curamos a fome emocional, nós começamos a entrar no estado natural de manutenção do peso, onde você emagrece e você mantém o seu peso saudável de forma automática e sem esforço. Agora vamos ao assunto de hoje. Eu falei que devido à falta de compreensão do que é a fome emocional e os efeitos que ela tem na nossa vida, foram criados 3 grandes mitos que acabam sabotando ainda mais o emagrecimento. E eu vou mencionar e vou desmistificar cada um desses mitos. E o primeiro grande mito diz o seguinte: para perder peso, você tem que ter força de vontade. Só que, conforme eu já expliquei, a maioria das pessoas não consegue emagrecer porque a força inconsciente que vem da fome emocional e que leva a comer mais e a comer o que não deveria, ela é mais forte do que o lado racional. As pessoas que conseguiram emagrecer e se manter magras, elas passaram por um processo de melhora da parte emocional, quer elas tenham consciência disso ou não. E por isso, esse impulso interno de se sabotar, ele perdeu a força. Não é que elas tenham mais força de vontade do que você, elas apenas não têm mais aquela força sabotadora enorme da fome emocional atuando dentro delas. No meu caso, depois que eu acabei com a fome emocional, eu não precisei de força de vontade nenhuma para comer menos e para evitar os alimentos que mais engordavam. E eu nem precisei buscar outro tipo de compensação. Foi tão fácil e natural quanto respirar e andar. Aliás, depois de curar a fome emocional que eu sentia, o que ficou difícil para mim foi comer em excesso, porque o meu organismo simplesmente começou a não deixar mais que eu fizesse isso. E pode até ser que tenha alguns casos de pessoas que conseguem emagrecer e se manter magras utilizando a força de vontade, lutando contra o impulso da fome emocional. Mas tudo que a gente precisa de muito esforço para manter, vai haver uma grande tendência que a gente venha a abandonar com o passar do tempo. Tudo que não é prazeroso e natural, nós tendemos a abandonar. Por isso que muitos perdem peso, mantêm por um tempo e engordam tudo novamente. Uma consequência desse primeiro mito é que ele contribui para que a pessoa engorde. Isso acontece pelo seguinte: você passa automaticamente a enquadrar todo mundo que não consegue emagrecer como pessoas fracas e sem força de vontade. E esse julgamento ele se volta contra você mesma e vai gerar sentimentos de culpa e fracasso. E adivinha qual é o efeito de tudo isso? Pois é, isso acaba se refletindo em mais vontade de comer para compensar esses sentimentos. Uma outra coisa que acontece com as pessoas que mantêm o peso apenas pela força de vontade, lutando contra os impulsos sabotadores da fome emocional, é que elas vão acabar buscando outras formas de aliviar a ansiedade e as outras emoções negativas. E normalmente são formas nada saudáveis, né? Como o cigarro, a bebida e outros vícios. Então a pessoa apenas substitui a comida por outra coisa. Caso ela não venha a substituir a comida por nada, por nenhuma outra muleta, é provável que a pessoa fique muito irritada, mal-humorada. Isso vai levar a problemas de relacionamento. O segundo mito que precisa ser quebrado diz que para emagrecer você precisa de muito esforço. Então isso causa um desânimo, porque ninguém quer fazer muito esforço e a pessoa acaba sabotando e desistindo. Esse mito tem ligação com o primeiro que eu mencionei agora.
Na verdade, você só vai precisar de muito esforço se você não eliminar as verdadeiras causas que levam a comer em excesso e a se sabotar. Só vai ser um esforço se você não eliminar a fome emocional. Para emagrecer e manter, o que você precisa é se equilibrar. Então, observe os animais que vivem em liberdade na natureza. Eles têm o peso corporal em perfeito equilíbrio. Por mais fartura que haja de comida, eles nunca comem além do que o organismo precisa. O leão, depois que ele sacia a fome, não importa quanta carne tenha sobrado da caça que ele fez, ele simplesmente para de se alimentar. E o mesmo acontece com os animais que se alimentam de frutas e de pasto. Você nunca vai ver um animal que vive solto na natureza com problema de obesidade. E isso é porque eles estão em estado de equilíbrio. Já os animais domésticos, eles ficam confinados, o que ajuda a gerar esse desequilíbrio, e nós também acabamos passando para eles estresse, ansiedade. Muitas vezes eles acabam ganhando peso por causa disso. Eles passam a descontar na comida como nós fazemos. O terceiro mito diz que você vai ter que abrir mão dos prazeres da vida para você emagrecer. Então isso traz um sentimento de que você vai passar por privação e tristeza. Só que na verdade você não precisa abrir mão de prazer nenhum. Eu vou explicar por quê. Quando nós estamos sob o efeito do estresse, das emoções em conflito, ou melhor dizendo, quando nós estamos sob o efeito da fome emocional, a nossa percepção de prazer pelas comidas fica exagerada e o paladar fica alterado. As comidas mais calóricas e os alimentos processados, cheios de aditivos, são mais estimulantes. Eles provocam uma resposta sensorial mais intensa. Quando você está em desequilíbrio, essa resposta de prazer para o seu paladar se intensifica ainda mais e você passa a perceber essas comidas como se elas fossem muito mais gostosas e atraentes do que elas realmente são. Só quando você está bem consigo mesma, em paz, emocionalmente equilibrada, o seu paladar volta a funcionar normalmente e você vai perceber que essas comidas não parecem mais tão irresistíveis quanto elas pareciam antes. Além disso, quando você está em maior equilíbrio, você deixa de ter a necessidade de buscar estímulos de prazer mais intensos para se sentir bem, porque na verdade você já está bem, já está feliz na maior parte do tempo. Na prática, o que vai ocorrer é o seguinte. Então, por exemplo, quando você está em equilíbrio, se você pega um doce para comer, você vai sentir que ele é gostoso no início, mas assim que você consumir uma pequena quantidade, além do limite, ele já vai se tornar algo bem enjoativo. Eu percebi nitidamente essa mudança acontecendo no meu paladar. Eu era viciado em comida japonesa e quase que diariamente eu ia almoçar numa temaqueria num shopping perto da minha casa. E sempre eu pedia um temaki que levava camarão empanado. Para mim era irresistível e esse era o meu temaki favorito. E eu ficava pensando nele horas antes do almoço. E aí quando eu fui me curando da fome emocional, chegou num certo ponto que eu passei a não achar mais tão gostoso aquele temaki. Eu comi uma certa vez, achei bom, mas nem tanto assim, e aí o meu paladar passou a preferir outros temakis que não tinham fritura. O paladar simplesmente muda e você começa a sentir prazer em coisas mais saudáveis. Foi até meio estranho e curioso perceber isso acontecer comigo. Existe um experimento muito interessante que eu já realizei muitas vezes com os alunos, e esse experimento consiste no seguinte. Você pergunta quem tem chocolate na bolsa, e normalmente você vai encontrar várias pessoas que não podem ficar sem um chocolate, mas pode ser também um outro doce, uma comida pela qual a pessoa sente uma forte atração. E a partir daí você pede para essas pessoas abrirem o chocolate e cheirar, para despertar a vontade, para despertar o desejo. Depois disso você pede para a pessoa graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade do desejo de comer aquele chocolate naquele momento. E normalmente as pessoas relatam intensidades bem altas, próxima do nível 10. Elas ficam bem ansiosas para comer o chocolate. E aí nesse momento eu conduzo algumas rodadas de EFT falando sobre a vontade de comer chocolate, sobre a ansiedade de comer naquele momento. Terminada a primeira rodada, eu peço para graduar novamente a intensidade da vontade de comer e os números costumam cair muito. E aí depois de 4 ou 5 rodadas, a maioria das pessoas relata que a vontade de comer aquele chocolate simplesmente não existe mais naquele momento. E o mais incrível é o seguinte, eu peço para a pessoa cheirar novamente,
peço para comer um pedacinho bem pequeno e depois peço para a pessoa relatar como ela sentiu o sabor e o cheiro do chocolate. E o que a maioria relata é que o cheiro e o gosto parecem doce demais, enjoado demais. Isso acontece porque quando você aplica EFT, a ansiedade baixa muito rápido e a pessoa fica em paz na hora. E isso acaba com a distorção do paladar. E aquela coisa que parecia tão gostosa assim, ela deixa de parecer. As nossas emoções são complexas e nós precisamos cuidar delas. Quando a negatividade vai se acumulando, nós sentimos o impulso de ir em busca de válvulas de escape. E a comida é uma dessas válvulas. Eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. Será que você consegue perceber se existe alguma emoção, alguma situação gatilho que leva você a comer mais do que o normal? Algumas pessoas conseguem perceber isso. Talvez quando você passa por momentos de tensão e estresse no trabalho, talvez quando o relacionamento não vai bem, ou quando você não está em um relacionamento, está se sentindo sozinha, talvez um momento em que você esteja em casa só. É possível que você perceba situações e sentimentos que intensificam o desejo de comer em excesso e de comer aquilo que não é saudável. Agora eu vou falar sobre o significado inconsciente que a comida tem e que pode ser também uma barreira para o emagrecimento. Desde a nossa infância, a comida é associada a cuidado, amor, carinho, a segurança. O bebê se alimenta no peito da mãe e ele se sente confortado e seguro. E à medida que vai crescendo, a criança tem os momentos com os pais, onde ela associa o prazer desses momentos, da refeição, com o carinho e a segurança de estar ali com os pais. Além disso, em muitos momentos diferentes da sua vida, principalmente na infância e na adolescência, você pode ter sido premiado com comidas gostosas, talvez como uma recompensa por algo bom que você fez. Talvez os seus avós demonstraram afeto oferecendo comidas gostosas. E somado a isso, a comida está sempre presente nas festas de família, nas reuniões sociais com os amigos, em datas especiais. Então a comida ela está fortemente associada a conforto, amor, carinho e segurança. E fica gravado no nosso inconsciente um gatilho que nos leva a buscar comida quando nós não estamos bem, para que nós possamos sentir esse conforto. Muitos vão utilizar a comida como um prêmio, uma recompensa, para compensar o estresse e as dificuldades da vida. É aquela coisa que as pessoas falam, eu tive um dia tão difícil, então nada mais justo, eu mereço comer essa sobremesa. Por isso, é também muito importante desfazer essa programação inconsciente para facilitar o caminho do emagrecimento. E essa é uma das coisas que eu também ensino mais profundamente no programa Mente Magra. Existem ainda dezenas e dezenas de sentimentos, de pensamentos, de crenças que contribuem para sabotar a perda de peso. E lá no programa Mente Magra eu me aprofundo sobre todas essas crenças e sentimentos e ensino como eliminar cada uma delas. Aqui nesse vídeo não vai dar para eu citar tudo, mas eu vou dar alguns exemplos para que você possa entender melhor como funciona o mecanismo de autossabotagem. Uma vez eu atendi uma cliente chamada Jane, ela havia engordado muito, começou a perder peso e ela ficou estagnada num certo ponto. Então, mesmo comendo muito pouco, ela não conseguia perder peso. Então, era uma coisa que não fazia sentido. Foi aí que eu descobri um medo muito forte que ela carregava. Ela sabia que se emagrecesse tudo o que era para emagrecer, ela teria que fazer uma cirurgia plástica para tirar o excesso de pele. E ela tinha muito medo de morrer nessa cirurgia. E foi somente depois de curar esse medo, e nós utilizamos a EFT para isso, que ela conseguiu emagrecer todo o peso que ela precisava. O excesso de peso pode servir também como uma proteção para não se relacionar. Imagina uma mulher que tenha problemas de autoestima e por isso ela tem medo de se relacionar, ou tem medo dos homens por algum problema mais sério que tenha sofrido na infância, talvez algum tipo de abuso. Ela sabe que se emagrecer vai ficar mais atraente e pode ser mais assediada. Então ficar acima do peso é mais seguro para ela. E às vezes ela nem tem plena consciência desse mecanismo de proteção. Já vi também casos de mulheres que têm dificuldade de emagrecer porque a família toda está acima do peso. E aí se ela emagrecer,
ela tem medo de se sentir excluída e até de ser alvo de inveja, de ser rejeitada. E assim ela vai ter um conflito interno, onde por um lado ela quer perder peso e por outro lado ela fica se sabotando com medo das consequências. Uma outra crença limitante muito comum é a questão da idade. Algumas pessoas têm a certeza de que elas não conseguem chegar no peso ideal porque já passaram dos 40, dos 50, dos 60 anos. E isso por si só já as levam a criar desculpas para desistir. Mas é claro que isso não passa de um mito. É possível emagrecer e ter um peso saudável em qualquer idade. No primeiro vídeo eu citei o caso de Nelly, que perdeu 9 quilos, ela tinha mais de 60 anos. Nesse segundo vídeo eu citei o caso de Jane, ela tem mais de 40 anos e conseguiu chegar no peso que ela queria. Esse mito existe porque as pessoas mais velhas costumam carregar um histórico emocional maior. E quanto maior a negatividade contida, maior a tendência de você desenvolver a fome emocional. Mas se você faz um trabalho aprofundado e descobrir e curar essa negatividade, a fome emocional vai embora e o resultado é a perda de peso. Bom, esses são apenas alguns exemplos de como as crenças e sentimentos podem ser extremamente sabotadores. E é incrível como a maioria das pessoas ainda não tem acesso a esse tipo de informação e ainda acredita que vai surgir uma dieta mágica, uma pílula especial que vai fazer com que elas emagreçam. E eu falo isso não em tom de crítica, eu entendo totalmente essas pessoas porque já houve uma época que eu não tinha esse conhecimento e eu também achava sempre que um dia ia surgir uma solução externa para acabar com problemas de obesidade. Então esse material gratuito é uma contribuição minha para que mais pessoas despertem assim como eu despertei. A falta desse conhecimento leva as pessoas a tomarem remédios, também a fazer cirurgia, na tentativa desesperada de perder peso. E por favor, me entenda, eu não sou contra remédio ou cirurgia, mas eu creio que quanto mais pessoas entenderem isso aqui, que eu estou ensinando nessa série de vídeos, menos pessoas vão precisar recorrer a remédios, a cirurgias ou a dietas. E eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco desse conhecimento com você, que faz parte da minha audiência, porque eu tenho o desejo sincero de despertar nas pessoas a busca pelo autoconhecimento e contribuir para um mundo mais saudável e mais feliz. Essa é a minha missão e se eu tiver despertado pelo menos uma pessoa, eu sei que eu estou cumprindo essa missão. Para que eu pudesse entender todo esse processo de emagrecimento e autossabotagem, eu demorei alguns anos. Foram anos observando os meus padrões de sentimentos e emoções e também observando clientes e alunos. E aqui nessa série eu dei para você uma introdução de como tudo isso pode ajudar você a perder peso e manter de uma forma saudável e sem esforço. Mas esse conteúdo é realmente algo muito mais amplo e eu senti a necessidade de criar algo mais aprofundado para as pessoas que estiverem dispostas a ir para um próximo nível. Já tem alguns anos que as pessoas me pedem um programa para emagrecimento com a técnica da EFT. E foi por isso que eu resolvi criar o programa Mente Magra e em breve eu vou abrir uma nova turma. No próximo vídeo eu vou dar mais detalhes sobre como será esse programa e a data exata que eu vou abrir as inscrições. Bom, mas agora eu quero falar do conteúdo principal que vai ter no terceiro vídeo dessa série. No próximo vídeo eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre esse tema e assim eu espero esclarecer tudo mais profundamente. Vai ficar recheado com bastante conteúdo e para que eu possa oferecer o melhor, eu peço a sua ajuda. Eu peço que você deixe aqui embaixo a sua dúvida, se você tiver a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. Eu vou ler tudo isso aqui e vai me ajudar a elaborar o terceiro vídeo para que ele tenha um conteúdo profundo e esclarecedor. E eu gostaria também de saber se você tem algum tipo de comida que você não resiste, que lhe atrai como um vício. É só você escrever aqui embaixo e comentar. E eu peço ainda que você compartilhe esse vídeo no seu Facebook, em outras mídias sociais, ou que você encaminhe para pessoas que você sabe que podem ser beneficiadas com esse conhecimento. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.